Olá, eu sou Elisandra Sobral do Ateliê Learts Artesanatos e na aula de hoje não vou te mostrar a peça a ser feita, vai ser uma surpresa, me acompanhe. Bom, como vocês sabem, eu gosto de fazer peças que no nosso dia a dia, essas peças sejam utilitárias para algumas coisas, para decoração, para o manuseio do dia a dia, para guardar alguma coisinha. Pensando nisso, vamos fazer a peça. Essa pecinha, vocês poderão guardar joias, poderão guardar chocolates, balas sortidas, entre outras coisas. E como ela vai ter um design, vamos falar assim, diferente, espero que vocês gostem. Vamos lá? Aqui eu já tenho o kit todo cortadinho, tá? Esse kit aqui está à venda em nosso site. Para quem não conhece, é só acessar o www.leartsartesanatos.com e ter acesso a este kit aqui já cortadinho. Quem gosta de cortar, as medidas vai estar abaixo aí na descrição do vídeo, ok? Bom, como a gente está trabalhando com uma caixa, que ela é uma caixa com meio corte, nós vamos começar a colagem dela passando cola pelo lado oposto ao meio corte, tá? Que vulgarmente a gente fala do lado oposto ao vinco. Vamos lá. Passar cola na parte interna do lado oposto ao vinco. Como eu sempre falo, na hora de passar cola, passe uma proporção boa de cola, não fique espalhando o rolinho sem que essa cola saia toda da espuminha dele, porque senão não vai ter cola, umidade suficiente para selar a fibra do tecido junto com a fibra do papelão, tá? Então assim, não pensa, mas se eu passar muita cola vai manchar meu tecido, não. Cola em excesso não mancha o tecido. O que faz manchar o tecido é o manuseio errado do peso da nossa mão. Pelo contrário, cola não mancha, ok? Ó, faço uma leve pressão, desviro, passo a mão e, se necessário, eu passo a espátula, tá? Aqui, onde é aquela partezinha que vai subir, que é o meio corte, eu passo a mão um pouquinho, com mais firmeza, para que a hora que a gente levantar essa lateral, ela não ficar toda enrugada de uma forma feia. Faço corte tirando todas essas laterais aqui, ó, cortando bem rente ao papelão. Aqui também, ó, bem rente ao papelão. Corto tudo. Tiro o excesso, que não precisa ter muito excesso, para cobrir a espessura do papelão. Tiro a base de corte, com o auxílio do pincel, passo cola sempre, ó, do meio para fora. Se não quiser usar o pincel, pode simplesmente umedecer a pontinha do rolinho, passar. Sempre que eu sobrar de tecido é a mesma largura de cola, igual ou maior. Nunca deixar o tecido sem passar cola ou deixar ele descolado quando virar essa abinha, tá? Porque senão não vai ficar legal no acabamento a hora que colarmos o lado de fora, ó. Deixo bem esticadinho. Novamente. Aqui. Como eu já expliquei em outros vídeos, a hora da montagem da caixa é a mesma montagem como se as laterais estivessem avulsas, tá? Como se elas estivessem separadas. Eu sempre vou começar a montagem da caixa pelas laterais menores. Isso significa que as laterais maiores vão se sobrepor, assim, ó, desta forma, sobre as laterais menores. Aqui eu tô trabalhando com papelão de 2 milímetros. Então, aqui, quando eu faço aqui o quadrado da minha... Aqui, por acaso, é um quadrado, mas pode ser um retângulo, do jeito que vocês quiserem, na medida que vocês quiserem cortar. Então, na hora que eu acho a minha base, as minhas laterais menores seguem o mesmo corte,
Porém, as laterais maiores, como eu tô trabalhando com papelão de 2 milímetros, aqui passa 2 milímetros e aqui também passa 2 milímetros. Pra na hora que eu dobrar, eu ter esse resultado aqui, tá? Aqui. Então, vou passar cola sobre a espessura da lateral menor. Neste caso, quando eu tô trabalhando com essa peça com meio corte, eu já tenho que passar a cola dos dois lados. Porque se eu deixo para fazer isso depois, a parte oposta, ela não vai abrir o suficiente para eu poder levantar e passar cola até o final, tá? Aqui, ponho fita, ponho fita. Ó, já viro, alinho a boca da caixa, a lateral dela, seguro a fita, faço compressão, ó, seguro, faço compressão para uma peça fazer pressão sobre a outra. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Passo cola, sempre trabalhando com o pincel, como se eu estivesse limpando ele sobre a quina externa, tá? Nunca assim, porque se eu faço assim, às vezes a gente acaba sujando a parte interna do tecido, aí já viu. Ainda mais se for tecido liso, pior ainda. Novamente, alinho, aperto, aperto, aperto. Aqui da mesma forma. Seguro, prendo. Prendo. Olha só, a nossa peça já fica toda prontinha, a parte interna dela. Para o fundo da caixa, peguei um tecidinho, olha só, com um dedinho maior de um lado e com um dedinho também maior do outro lado. Não precisa ter muito excesso de tecido, tá? O suficiente que cubra a espessurinha e esse degrauzinho que fica do meio corte da caixa. Colocando mais cola na bandeja. Passamos cola. Espalho bem e colo centralizadinho aqui, ó. Faço uma leve pressão, passo a mão para poder esticar todo o meu tecido. E já vou fazer essa sujeirinha aqui, ó, nos 4 cantinhos. Porque até eu terminar de passar cola, ela não vai secar. Então, eu posso trabalhar assim bem tranquilamente. Aqui, sujo a espessura do papelão, ó. Passo cola aqui nesse meinho também, deste lado aqui. Bom, vou fazer só essas duas, depois eu faço as outras, ó. Puxo com a espátula. Só então, eu pego a pontinha da espátula, ó, e acentuo o tecido aqui dentro. Agora, eu vou fazer as outras duas abas. Passo cola. Lembrando que a medida dessa caixinha está na descrição do vídeo. Aqui eu aperto e já passo a pontinha da espátula. E por último, aqui também. Passo cola. E, ó, primeiro levanto toda a peça e passo a pontinha da espátula. Só então acentuo tudo. Nessa pontinha que eu já passei cola, eu só vou apertar, olha só, e fica toda bonitinha. Com a tesoura, corto totalmente bem rente, bem na quina, dos 4 lados. Para o acabamento, se você quer cortar o acabamento, tá fazendo as suas medidas, nunca esqueça, na altura total que a gente tem aqui da caixa, a gente diminui 1 milímetro. Da lateral maior, a gente também diminui 1 milímetro.
E da lateral menor, a gente aumenta 3 milímetros. Por quê? Sempre ela vai ser 1 milímetro a menos aqui na altura e 1 milímetro a menos aqui também no comprimento. Vamos para a forração das laterais? Para fazermos os acabamentos externos, ele já tá aqui todo preparadinho, né? Como eu expliquei para vocês, ele tem que estar sempre menor, 1 milímetro, da lateral maior, menor 1 milímetro, e da lateral menor, a gente acrescenta 3 milímetros. Como a gente está trabalhando com a peça quadrada, eles vão ficar do mesmo tamanho todos os lados, mesmo com essa entrada aqui do papelão, né? Essa soma das laterais aqui sobre a lateral menor. Agora, o comum é sempre a gente forrar as laterais menores, ela abraça a caixa e depois a maior vem e esconde os abraços. Só que dessa vez eu resolvi fazer toda a inteiriça. E vocês podem observar que aqui, olha só, a gente tem um espacinho entre elas. Tá vendo aqui, ó? Então, nesse espacinho, como que eu chego na distância, como que eu acho o raio para dar a distância desses acabamentos? Então, assim, eu vou pegar 2 papéis aqui qualquer para poder mostrar para vocês. Então, façam de conta que esse aqui é meu acabamento. O que eu vou fazer? Eu acerto ele, onde ele vai ser colado, então acerto aqui, né? Até aqui o final dele. Pego uma fita crepe e ponho aqui. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Veja onde ele começa, veja onde ele termina, acentuo todo ele por toda a peça e ponho uma fita crepe aqui. Quando eu retiro esta peça daqui, olha só, aqui ela já vai me dar uma distância, ó. Essa distância a gente pega a reguinha milimetrada e percebe que aqui eu tenho 2 milímetros entre elas. Então, isso daqui, esses 2 milímetros, significa a curvatura que me dá de uma lateral para outra, tá? Então, foi assim que eu cheguei neste resultado. Grudei todas elas com fita crepe aqui atrás, para na hora de eu passar a cola não vazar no meu tecido, não ficar algo manchado feio nas quinas. E colei centralizado, ó, como pode observar. Pontinha aqui, deslizo aqui. Deste lado aqui, eu vou cortar fazendo assim, ó. Lê, mas não tem que cortar diagonal assim ou usar cantoneira, não. Porque aqui eu não posso ter volume nenhum de tecido. Então, por isso que a gente não faz aquele cortezinho em diagonal de 45 e também não vou usar cantoneira, tá? Feito esse corte só de um lado, o outro lado permanece assim, ó, sem cortar absolutamente nada, tá? Passo cola em toda a minha parte superior primeiro, sobre esse tecido também, e com o auxílio da espátula a gente já vem. Geralmente, gente, eu coloco a peça assim, né, para eu poder sempre trabalhar a favor do movimento do meu braço, ó. Nunca trabalhando, entortando assim a mão para também não entortar e forçar o ombro aqui em cima. Então, se policie nesse momento, na hora que a gente está trabalhando tudo certinho, para futuramente não ter problema no braço ou no punho, porque é bem chato. Ó, essa aberturinha que fica aqui do tecido, tá vendo aqui, ó? Quando eu viro, fica tecido sobre ele mesmo. Eu dou uma leve inclinada e esses tecidinhos aqui precisam estar colados um sobre o outro. Tá bom? Faço isso desse lado e vou fazer do outro lado também. Passo cola. E com o auxílio da espátula a gente vai dobrar inteiro. Nessa parte não tem porquê, começo de baixo, começo de cima, começo pelo meio, começo da ponta, pode começar de onde você quiser. O importante é puxar tudo, não ficar nada folgado, tá? E essa pontinha tá dobrada e colada sobre ela mesma. Só então, aquele lado que viramos e cortamos aquela diagonal, né? A gente também vai passar cola e viro essa parte inteira, de uma vez só. Então, o resultado é uma pontinha bem bonitinha, bem feitinha, tá? Sem volume nenhum deste lado. E o outro lado, eu tenho o tecido colado sobre ele mesmo, ó.
A gente não observa nada aberto e uma pontinha de sobra mais ou menos de um dedo, tá? A gente vai começar a colagem na caixa. Passando cola. Se essa aqui é a minha frente, né? Então, vou começar a passar cola pelo fundo. Porque as laterais menores sempre são as laterais menores. Quando a gente tá trabalhando com rolinho, aqui tem que muito tomar cuidado. Vamos tirar toda essa fita. Para que o rolinho não pegue nesse tecido aqui do fundo e muito menos aqui na boca da caixa, tá? Então, olha que interessante. Aqui, vou ficar de frente para vocês. Deixa eu vir para cá. Não, para cá. Aqui. Ó, eu vou... Com meu dedo, eu estou barrando, tá? O próprio papel cartão está barrando meu dedo. Então, quando ele barra, eu faço isso aqui, ó. Eu encaixo meu dedo aqui, ó. Quando eu encaixo, eu já sei que ele vai cair no lugar certinho. Então, o que eu faço? Eu só acerto agora a altura da minha peça. Passo a mão, virando a boca sempre pra mim, porque a minha boca tem que ficar certinho, porque é a parte que a minha caixa vai ser apresentada. E com a fita crepe, eu vou passando em toda a parte da boca da caixa. Tanto aqui como embaixo. Como eu não posso passar tudo de uma vez, o que eu faço? Eu vou segurando aqui embaixo, ó, aqui, para só então virar e colocar nessa parte também. Se eu estou trabalhando com uma peça mais estreita de até 5 centímetros, mais que isso é besteira. O que que eu faço? Eu pego uma única fita, aí eu já prendo em cima e embaixo, aí ficaria uma fita inteiriça, aí também me economiza tempo, tá? Mas quando é maior que 5, já não compensa fazer isso. Passo cola na próxima lateral e vou fazendo isso até chegar no final. É uma caixa bem rápida de fazer, uma peça bem bonita, que vai decorar aí qualquer ambiente. Vai ficar bem bacana, vocês vão gostar bastante. E quem gostar também compartilha. Se não está inscrita no nosso canal, se inscreve. Apresenta nosso canal para os amigos, para as amigas. E assim vamos aprender a fazer bastante produtos manuais. Vamos lá. Aqui eu ponho uma fitinha, uma um pouquinho mais pertinho da outra, porque eu não quero que o meu papel cartão ele fique feio ou fique, né, com alguma aberturinha na hora da apresentação da peça, porque acabamento e estética é tudo na hora de um trabalho. Acho que um trabalho bem feito não tem que estar só bem acabado, mas a estética dele também tá bem legal, tá? Às vezes, os alunos me perguntam, Lê, por que você corta um pouquinho menor a parte da frente do acabamento, não fica rente a caixa, aquela coisa toda? Eu sempre ensinei que a gente tem que fazer uma boa cartonagem e também olhar a estética do produto que a gente trabalha. Porque se não tiver uma boa estética, não tem um bom trabalho. E quando eu deixo o meu acabamento rente demais a minha peça, eu acabo tendo uma peça chapada. Eu não vejo movimento na peça, eu não vejo continuidade de quina. Então, por isso que a Lê tem o hábito de não só deixar esse finalzinho, quando eu estou trabalhando com as peças soltas, né, não dessa forma, sempre um pouquinho menor do que o tamanho real dela. Justamente por este motivo, para dar movimento à minha peça. Então, são diquinhas que a gente passa a observar e que realmente lá na frente dá um resultado bem diferente para aquilo que a gente está acostumado a ver. E aqui, por último, a última lateral. Porém, eu não vou chegar até o finalzinho. Vou mostrar para você como vai ficar. Tá vendo que aqui eu não passei cola? Porque como ela vai ficar um pouquinho para trás, eu faço isso aqui, ó. Passo cola aqui. Aí nisso, ponho ela sobre o lugar dela. Puxo direitinho.
alinho em cima e embaixo. Primeiro vou pôr a fita aqui, ó, pra minha lateral não começar a ser repuxada pro lugar. Só então, ponho em cima e embaixo. Faço isto. E aqui embaixo também. A parte da caixa está toda prontinha, toda bonitinha. Agora vamos fazer a parte da divisória da caixa. Para a divisória, nós temos duas peças cortadas exatamente iguais, tanto na altura quanto na largura. E o corte bem centralizadinho aqui no meio. Essas medidas também estão abaixo na descrição do vídeo. Porém, uma, que no caso essa aqui que já está pronta, o que eu fiz? Eu colei ela aqui na parte de baixo do tecido com o dentinho virado para baixo e a parte da sobra do tecido para cima. Essa outra eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou colar ela com o dentinho para cima e a sobra do tecido para cima. Por quê? Quando eu terminar de forrar, uma vai dar suporte para a outra e as duas partes vão ficar bem acabadas. Porque se eu fizer essa daqui com a mesma posição que eu colei esta aqui, o que vai acontecer? A hora que eu faço isso e faço isso, olha só, eu deixo de forrar a parte da espessura do papelão. Então, sempre que vocês forem fazer esse tipo de divisória de encaixe, preste atenção. Uma é colada com o dentinho para baixo e uma com o dentinho para cima. Ah, mas eu tenho duas iguais e uma diferente. Então, as duas iguais numa posição e essa uma diferente em outra posição. Se tem 8, 4 numa posição e 4 na outra posição. É sempre assim que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Essa daqui vai ser com o dentinho para cima. Passo cola em toda a divisória. Gente, essa caixa, para quem quer presentear, chegar na casa de um amigo ou de familiares, levando uma surpresa, vai ficar tão lindo. Ó, faço isso aqui, pego a base de corte. Com o cortador circular, eu apoio aqui na ponta superior, bem na pontinha no começo, vou para trás. Posiciono novamente no mesmo lugar, para frente. Continuo cortando. Quando eu chego aqui na pontinha, eu saio. Então, olha só, o desenho que forma duas curvinhas. Por que eu não corto reto isso daqui? Porque vai que eu corto reto, achando que eu estou cortando reto, e corto torto. Se eu cortar torto, a hora que esse tecidinho descer, o que vai acontecer? Vai aparecer a quina, a parte oposta do papelão. Então, eu não corto nunca esse tecido reto. Eu sempre, na quininha, eu saio para o lado de fora. Nessa partezinha aqui, ó, do dentinho, o que eu faço? Eu vou cortar bem rente a um dos lados. Quando eu chego no final do papelão, eu faço uma quininha. Então, ó, entrei com a quininha, como se eu estivesse fazendo uma flecha, exatamente assim, ó. Não flecha pra cá, assim. Então, agora eu posiciono a lâmina pro outro lado da espessura, ó. Quando eu chego na ponta, viro ela pro outro lado. Aí, nisso, ó, eu afasto e já corto aqui o tecido. Com a pontinha da tesoura, eu corto bem aqui embaixo. Olha como é que fica. Novamente, passo cola. Sujo a espessura do papelão. Dessa vez eu não vou usar a espátula, simplesmente vou fazer isso, ó. Acentuo aqui e, ó, e deslizo para a minha frente. Passo a mão e a mão aqui também. Novamente, vou fazer todos os cortes. Corto tudo. Corto e corto. Se ficar alguma pontinha aqui, a gente já tira o excesso com a tesoura, porque o cortador circular não corta a espessura aqui, ó, tá? Então, a gente acerta fazendo isso dessa forma. Pego a caixa. Opa, tem que cortar aqui também. Separo
separo, pego aqui o tecidinho e faço o corte. Se aqui não ficar bem acabado, a gente auxilia com a tesoura, tá? Pra ficar tudo bem bonitinho, tudo bem coladinho, ó, sem aparecer nada do papelão. Encaixo a outra divisória aqui. Olha como ficou legal. Sempre eu deixo, como eu trabalho com papelão de 3 milímetros, a distância desses dentinhos, ela tem 3 milímetros, tá? Isso aí sem exceção. Mesmo que fique um pouquinho folgada, eu prefiro do que colocar aí o tecido e o encaixe da divisória, apertando tudo. Olha o resultado da parte interna, como ficou bonito. Ficou bem legal. Então aqui a gente vai colocar os doces, os bombons sortidos, as balas sortidas, tal. Agora vamos à finalização dessa caixa, que ainda não acabou por aí. Vamos começar a fazer a parte da tampa dela. Tá. Pra tampa, eu cortei um quadrado exatamente, ó, do mesmo tamanho aqui da boca da caixa. Passo cola. E colo centralizado no tecido. Desviro. Passo a mão. Com auxílio do meu gabarito, que agora eu preciso de precisão, vou cortar todo em volta aqui o tecido com 1,5 cm. Olha só. Algo que eu vejo muito constante, que é bem errado, quando a gente tá cortando com o Rotary, a gente fazer isso aqui, ó. Não façam isso de jeito nenhum, vocês perdem muito rápido o corte desse tipo de lâmina, tá? Então, acabou de cortar, é com a mão que se tira, não é empurrando com a própria lâmina. Pego aqui a cantoneira e corto agora todos os cantinhos, porque tudo que eu vou virar e que vai ficar aparente, eu tenho que cortar com a cantoneira para ficar tudo igual e tudo bonitinho. Aqui eu escolho, como ela é quadradinha, eu vou escolher um dos lados para que seja a minha lateral menor. Ó, posso passar aqui com o pincel. Quando passar, faz a sujeirinha e faço essa sujeirinha aqui de quina, ó. Com a espátula, viro pra mim e trago aqui na pontinha. Eu encosto, puxo e aperto. Aqui também, encosto na espessura do papelão, empurro o tecidinho e aperto. Faço a mesma coisa do outro lado. Aqui e aqui. E sujo a espessura. Aqui tem um intruso de tecido. Aqui tem outra que eu já estou tirando. E encosto na espessura, aperto. Encosto na espessura e aperto. Quando eu fizer este lado aqui, não posso de jeito nenhum passar cola sobre esses tecidinhos. Então, o que eu faço? Eu contorno com o pincel, ó, mas não passo sobre ele. E faço uma sujeirinha aqui, ó. Aqui eu aperto. Esses fiozinhos que vão ficando, tirem, porque às vezes pode marcar muito a parte do acabamento que vai vir posterior a essa. Passo cola novamente, estico bem. Ainda mais se a gente tá trabalhando com tecido fininho, tem que esticar bem a cola para que ela entre rápido em ponto mordente e não manche o meu tecido. Ó, viro, viro, viro. Olha como fica bem legal. Aqui, as quininhas ficam bonitinhas. Para fazer a parte de acabamento interno dessa caixinha, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui, ó, um pedaço de papel craft, um pouquinho só maior, ó, quase nada. Acho que chega a meio centímetro maior que a minha tampa, nem isso. Pego um pedacinho de tecidinho também do mesmo tamanho,
Venho aqui, ó, passo bem a cola sobre o papel. Umedeço bem o rolinho e faço isso, ó. 1, 2, vou umedecer melhor, 3, 4 e ó, só espalhar. Quando eu coloco a cola no meu papel e espalho depois, eu não preciso ter pressa para continuar passando a cola, porque ela não vai secar tão rápido e vai dar tempo de você fazer tudo o que tem que fazer sem que essa cola seque. Venho no tecido e colo centralizado. Tem que tomar cuidado para que você não aperte com muita força, porque ainda tem bastante cola e essa cola mancha aqui do outro lado, tá? Então, ó, segurando do lado de fora do papel, eu vou passar a espátula aqui. Só então eu desviro para trabalhar sobre o tecido aqui. Eu não gosto de usar esse tipo de acabamento com papel cartão. Eu gosto de ter um acabamento bem fininho, bem delicado, que a minha peça não fica aquela peça assim, nossa, tem muita coisa aqui, muitos cortes ou muito tecido. Então eu trabalho muito com essa aplicação de papel craft e tecido, porque fica bem delicado, nem parece que tem papel embaixo desse tecidinho, tá? Agora vamos riscar a tampa sobre esse papel e fazer a colagem na parte interna da tampa. Depois dela toda sequinha, aqui o tecidinho também com papel sequinho, ó, vou posicionar a tampa sempre com o tecido voltado para cima. Deixa eu ver aqui o posicionamento também da estampa para que elas fiquem também com a ramificação tudo na mesma direção. Então não podemos esquecer desse detalhe, tá? Observar sempre posição de tecido, estampa, tudo bonitinho. Então aqui, ó, vou riscar com a caneta para que fique melhor a visualização para vocês. Quando eu faço isso, eu também vou marcar, ó, exatamente assim. Eu faço essa marcação no papel e faço essa marcação no tecido, porque eu fiz um espelho. Porque se eu não marco, vai que eu colo assim, e daí também não fica certo a parte da colagem aqui dentro centralizadinha, tá? Então, pego aqui a base de corte novamente e usando a régua milimetrada, o que que eu vou fazer? Eu posiciono o risco de meio centímetro sobre a linha para poder tirar aqui meio centímetro. Cortador circular, passo o corte. Olha que legal, gente. Então aqui se eu quero tirar 2 milímetros, 3 milímetros, meio milímetro, tanto na parte da cartonagem, da encadernação e da costura, olha que resultado bacana a régua entrega, tá? Aqui eu tirei exatamente, deixa eu colocar aqui, ó, meio centímetro. E vou fazer isso de todos os lados. Posiciono o tracinho de meio centímetro da régua e corto. A mesma coisa aqui também, nos 4 ladinhos. Ale, posso cortar 1 centímetro de um lado só, do outro e dos outros 2 lados cortar em cima do risco? Pode, mas eu prefiro sempre cortar dos 4 lados, por quê? Porque sempre quando a gente passa cola, o que acaba acontecendo? A gente concentra a cola sempre mais para o centro e que esquecemos uns pouquinhos assim na parte da borda do papel, na parte da borda do tecido. Então, para que não ocorra essa falta de cola mais na borda, o que acontece? Eu prefiro tirar sempre de todos os lados a mesma quantidade, tá? Mas é só por isso. Porque às vezes a gente concentra a cola sempre no lugar mais erradinho, né? Então, ó, feito isso, de novo eu passo aqui a parte da cola, deixando tudo bem úmido, bonitinho. E ó, pego e colo centralizado aqui na minha tampinha, ó. Então ela vai ficar faltando meio centímetro para cada lado, porque assim eu cortei. Ah, eu não quero cortar com meio centímetro, quero deixar um pouquinho menos. Tira com 3, tira com 2, tira com 1, enfim, a gosto de vocês, tá?
passo sempre bem firme a espátula, para que o papel não fique com bolha, tá? Porque independente dele não dar volume, não dar nada, ele pode formar uma bolha se ficou mal colado entre o tecido e ele, tá? Então, isso aqui já ficou a parte da tampa. Aí vocês podem perguntar, Lê, mas como que essa tampa vai ficar presa aí? Como que ela não vai cair se ela não tem encaixe, não entra na caixa e não tem encaixe nenhum? Surpresa, é o próprio pezinho da caixa que vai fazer essa tampa não cair. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma ferragem daquelas que é dobrável, passei cola instantânea aqui, essa cola secou. Então, ela secou e ficou assim, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou centralizar e colar essa parte bem bonitinha aqui no centro. Então, vamos lá, vamos centralizar aqui a peça. Eu tenho 7,5 para um lado, 7,6 para o outro. Vamos andar um pouquinho. Ficou 7,5 para cada lado. Então, eu vou segurar aqui. E, ó, vou dar uma leve riscadinha aqui só para ela ser meu norte. E com a própria cola instantânea, eu vou passar na parte reta aqui, ó, da ferragem. Cuidado com excesso de cola, tá? Para não manchar também o tecido, não ficar algo feio. Então, sempre que eu passo cola nesse tipo de ferragem, eu dou uma carimbadinha fora. Só então, eu volto e sobreponho no tecido. Confiro de novo as medidas, 7,5. 7,5. Aqui. Aqui sobe um pouquinho, mas... A hora que eu acho que está certo, eu venho e aperto a pecinha sobre o papelão. Espero secar. Então, o resultado vai ser essa coisinha bonita aqui. Para fazer a parte dos pezinhos, eu já tenho aqui 3 prontinhos, que a gente nem sabe qual que é o avesso e qual que é o direito. Olha que trabalho legal. E vou fazer esse daqui com vocês. Peguei um círculo, tá? Desse círculo, eu chanfrei aqui um pedacinho, então esse chanfradinho tem exatamente 8 centímetros. Quem quer menos vai deixar menos. Com a tesoura, eu vou fazer esse cortezinho aqui, ó, porque aqui eu não posso cortar a diagonal, porque eu não tenho um ângulo de 90 graus. E vou fazer vários piques, ó. Um pertinho do outro, sem chegar no final do tecido, tá? Eu tenho que respeitar a espessura do papelão que eu tô trabalhando. Então, dessa forma, eu não corto até o final. Eu já vou mostrar pra vocês o que que deixa. Ó, quando eu corto, tá vendo, ó? Eu tenho aqui exatamente a espessura do papelão, que não chega a encostar na espessura, tá? Quando eu trabalho com Pix, o correto é passo cola sobre o papelão e também sobre o tecido. Por que também sobre o tecido, Lê? Porque quando eu faço a virada desses piques, eles se sobrepõem um sobre o outro, né? O tecidinho vai se sobrepor. Então, se eu não passar cola aqui, esse que sobrepôs vai ficar aberto. E na hora que a gente coloca o acabamento, fica feio, tá? Então, eu sempre passo cola no papelão. Deixa eu passar aqui com o rolinho, que vai ser mais rápido até. Eu já vou passar de uma vez só. E também no tecido, ó. E sem contar que não podemos esquecer nunca da espessura do mesmo, tá, gente? Tem que aplicar cola na espessura do papelão. Feito isso, com o dedo eu vou modelando, ó. Eu acentuo o meu corte aqui para ela se sobrepor de uma maneira natural e não criar volume, tá? Só depois que eu faço isso, que eu venho e puxo ela direitinho no lugar. Se eu perceber que uma vai ficar torta ou vai dar volume, eu abro para ela poder ficar bonitinho, ó. Agora sim, eu puxo tudo para ficar bem certinho, bem retinho aqui a parte da espessura do papelão. Aqui nessa de baixo,
Passamos cola e viramos também com a espátula. Então, ó, nada com volume, nada de degrauzinho, ó, vou até deixar assim, ó, a gente não vê saliência nenhuma, ok? Aqui o que eu fiz? Peguei esse desenho, coloquei sobre o tecido e risquei. Ó, pode observar que tá todo riscadinho com a caneta. E todos eles eu numero, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, porque como eu tô fazendo vários, cada um tem a sua conformidade aí no corte, ainda mais se a gente cortar manualmente. Em cima desse risco, ó, tá vendo o barulho? O que acontece? Eu passei um pouquinho de cola, então peguei o rolinho, passei um pouquinho de cola sobre o tecido, tanto é que a gente consegue ver, ó, essa parte aqui mais escura do que o centro, porque aqui não tem cola nenhuma, ó. Aqui tem o barulho, ó, aqui eu tenho outro barulho. Esperei essa cola secar e depois que secou, a gente vai fazer esse processo. Depois de seco, então eu só risco para eu poder saber onde eu passo a cola. Aí, ó, passo a cola aqui de uma vez e devolvo exatamente, do lugar que eu tirei. Tirei daqui, devolvi aqui. Passo a mão aqui no centro. Eu não aperto ainda toda a beirada, tá? Passo a mão bem levemente sobre a beirada. Com o auxílio da tesoura, eu venho e vou cortar tudo bem rente, inclinando a tesoura um pouquinho para dentro do papelão, ó. Quando eu faço esse corte, ele não vai desfiar, o acabamento vai ficar bem legal, não preciso usar papel cartão, não preciso usar papel craft e nenhum outro tipo de papel. Faço isso. Agora sim, depois que eu cortei tudo, eu venho e aperto totalmente o tecido para que ele fique bem acentuado, bem bonitinho, ó. Aqui fica lindo a parte de acabamento, não desfia, você pode passar a mão, pode passar tudo, tá? O que eu vou fazer agora? Vou passar cola, tá? Vou marcar aqui onde ela vai chegar, vou dar um espaço de 3 centímetros, isso aqui vai ser a medida da minha régua, ó. Vou pôr a régua aqui e vou alinhar a partezinha reta aqui. E vou fazer a colagem. Fazendo essa colagem, eu já mostro pra vocês como ficou pronto. Bom, como vocês podem observar, já tem 3 partezinhas dela aqui colada e eu vou colar a última com vocês. Então, como que eu vou fazer este procedimento? Vou colocar centralizado sobre a minha peça. Vejo mais ou menos a medida que eu quero aqui embaixo. Que é de 2,8, tá dando aqui pra mim, tá? Coloco, deixa eu ver aqui uma história. Isso aqui, certinho. Quando eu acho que ela tá certinho, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma riscada, vou pegar aqui o lápis. Deixa eu virar pra vocês aqui, ó. Eu vou riscar aqui, bem levemente, tá? E vou riscar a parte inferior também. Então, com esse resultado, eu vejo se tá certinho aqui, ok? Pego a cola instantânea para não ficar muito tempo segurando nada, ó. E vou fazer toda aqui em volta, respeitando aquele meu risco aqui e respeitando o risco daqui de baixo, ó. Passo bem a colinha. Eu tenho um hábito um pouquinho feio de fazer isso aqui, ó. Eu venho com o próprio dedo mesmo e faço isso. Não façam, porque cola, e esse tipo de cola não é brincadeira, mas eu já acostumei. Então, não tenho problema com ele. Limpo aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, tudo de sujeira e não fica nada no dedo. Então, eu acostumei fazer isso. Devolvo aqui no lugar que a gente marca. Bom, deixa eu tentar fazer virado pra vocês.
para vocês poderem ver que eu vou centralizar mais ou menos a minha peça, mas vou colocar em cima do risco, tá? Dou uma leve apertada, já levanto rápido, para ver se aqui nas laterais ficaram legais, e volto aqui. Se aqui ficou com a mesma distância que precisava e ficou no começo, é porque tá certinho. Antes de apertar, nivelo todos para ver se minha caixa não tá bamba. Se não tiver, é só apertar. A gente aperta toda a parte da boca da caixa. Quem não quiser trabalhar com os 4 lados, pode só deixar com os 2 lados, pode deixar com os 3 lados, pode deixar com 4 lados. Quem define é você. Então, venho aqui, ó, encaixo a minha divisória. Olha que show que fica. Fica bem legal, né? E aqui eu ponho a minha tampa. Então, olha que caixa linda que ficou. E aí, vocês gostaram? Curtiram? Fala se não é um super presente. Encher essa caixa de balas sortidas, de chocolates sortidos e presentear. Será que ficou bonito? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado comigo até o final.